Já estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista e vamos encerrar o programa hoje, nesse nosso espaço cultural aqui no Gazeta Entrevista, conversando com a fotógrafa Nayara Menezes. Ela já esteve aqui outras vezes para falar do projeto Cada Instante de Você Vale Muito. E é um projeto de descobrir qualidades e automotivar as pessoas de tudo aquilo que elas têm de bom. E esse projeto vem com uma atividade agora no sábado, que é uma tarde de palestras sobre o mercado dos sentidos. O que é o mercado dos sentidos? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso e você vai conhecer um pouco mais do trabalho dela e dessa atividade. Deixa eu dar um recado aqui para você que quer comprar o seu carro 0 km com preço nacional. Olha, na Kia tem várias ofertas, são vários modelos com descontos incríveis. Olha só, Kia Soul de R$ 99.990 por R$ 90.990, um super desconto para você. O Sorrento de R$ 199.990 por R$ 189.990, R$ 10.000 a menos. Uma queda histórica de preços na Kia, é preço nacional mesmo. Visite a Kia, conheça todos os modelos, todas as novidades com preços nacionais. Kia Auto Acre, o poder de surpreender. Nayara Menezes, por favor, vem para cá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo Seja bem-vinda mais Obrigada. uma vez aqui ao Gazeta Entrevista. Então, Nayara, você esteve aqui algumas semanas atrás falando desse projeto Cada Instante de Você Vale Muito, que é uma iniciativa muito interessante, que junta fotografia, que junta artes, que junta o potencial, o talento das pessoas. E agora você vem com uma nova etapa, com essa atividade, o mercado dos sentidos. O que é o mercado dos sentidos? Uma palestra, como eu vi aqui na programação. Mas então, conta pra gente o que é o mercado dos sentidos. Nossa, o mercado dos sentidos foi o nome que eu encontrei mais próximo da gente buscar experiências que alimentem a nossa alma, né? A gente toma um cafezinho, come uma bolacha, come uma pizza. É legal, alimenta o corpo, mas o que alimenta a alma? Né? Que sensações, que sentimentos que nos inspiram e que nos motivam a gente a despertar um novo olhar, a gente a se expressar, né? Então, às vezes é um pé no chão, às vezes é uma fotografia, às vezes é uma música, né? E qual a sua leitura dessas experiências, né? Que o importante a gente vai oferecer experiências, palestras e oficinas, e o interessante vai ser a pessoa vai ser conduzida a ela se perceber qual é a leitura dela. Que o mais importante sempre é a pessoa ter a percepção do sentir dela com o mundo, né? Essa integração do olhar dela com o mundo. E isso é o criativo. E essa palestra, essa programação, quem que vai ser? Como é que vai se dar o cronograma? Ou é meio que também aberto? Não é. Tem o nome de Mercado dos Sentidos, mas ela é uma imersão. A pessoa vai chegar lá, a gente está chamando até, os fregueses vão chegar a 1h da tarde, né? As atividades começam a 1h30, né? A gente deu meia hora para as pessoas chegarem, 1h30. E aí vão ter palestras sobre processo criativo, como despertar esse olhar, sobre o poder, o que é energia nesse contexto, gentilezas, o poder de você fazer gentilezas e como isso está em torno da gratidão, que gratidão é uma energia muito poderosa. A gente vai ter um stand-up comedy sobre você ser seus multitalentos. Então, todo esse desencadeamento dessas atividades é para, ao final, você se apropriar da sua criatividade, do seu olhar, da sua autopercepção. E com isso vai ter também a banda Defraudes, vai ter intervenções artísticas na hora que são surpresas que a gente está colocando. Porque eu acredito muito que a vida ela merece a profundidade, você observar mais, você questionar mais. Mas muitas vezes quando a gente entra nisso, às vezes tem um peso, né? Dessa procura e dessa busca, às vezes é muito angustiante. Então o mercado dos sentidos, ele vem com essa profundidade, mas ele vem com leveza, com música e arte. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Hoje, Passa. ao mesmo tempo em que as pessoas estão se libertando, tem uma onda do politicamente correto que acaba fazendo com que as pessoas não sejam elas mesmas, por medo de serem sinceras muitas vezes. Não é ser agressivo, não é ser desagradável, é simplesmente ser sincero e dar a sua opinião, dar a sua versão, ser do seu jeito, mas o politicamente correto obriga, às vezes, a gente a ser igual. Como tratar isso? Maravilhosa a sua pergunta, porque a gente vive no coletivo, né? Mas eu acredito que quanto mais a gente amadurece, a gente se conhece, a gente vai respeitar a nossa opinião na hora de se colocar e vai respeitar a opinião do outro,
Porque quando a gente está no bem, quando a gente está na nossa luz, a gente nunca é agressivo, a gente nunca oprime, a gente muitas vezes acolhe. Porque muitas vezes vem uma maturidade para mim em determinado momento, mas que para o meu colega, para o meu amigo, ele ainda não está, não é o momento dele. Então, por que que eu vou ser agressivo com essa pessoa? Por que que eu vou questionar? Tem um outro lado também. No momento em que você se expõe, né, você mostra quem você é, eventualmente alguma pessoa discorda e não reage com a mesma leveza. Ótimo. E lhe atribui críticas e demonstra uma irritação que você não tem e que você não reproduz. E isso acaba fazendo com que a pessoa fique ainda mais irritada, interpreta isso como um desprezo, né? É uma situação complicada, né? Mas aí eu acho que é uma experiência dela, não é sua, né? Você interage com aquilo que você quer. Ah, eu estou disposto a isso, então eu vou lá, né? Mas dizer, deixa o momento dela e pronto. E aí você não leva a briga adiante. Eu sou a favor de levar coisas boas e uma energia bacana e mais leve para frente. Entrou num nível de discussão, o silêncio eu acho que é sempre a melhor saída. E tá tudo bem. E né? tudo isso faz parte do mercado dos sentidos. Porque o que acontece? Hoje, as experiências, em sua grande maioria, no dia a dia da gente, elas são sensoriais. Quer dizer, você sente a emoção, boa ou ruim, você enxerga, né, ainda mais hoje com câmera em tudo que é lugar, quer dizer, você assiste ao espetáculo da vida, você ouve, e às vezes você não interage fisicamente, mas você sente aquilo tudo. Quer dizer, dá sentido a isso que você fala, o mercado dos sentidos. O mercado dos sentidos. Você tomar para si os seus significados, né? Eu posso olhar essa caneca de uma determinada forma e você reinventar essa caneca. E aí parte dos seus significados. O que é muito interessante é que está tudo tão automatizado, então tudo politicamente organizado e cheio de regras e de conceitos que a gente não sabe lidar com as nossas emoções, né? Você lidar com essas suas emoções exige uma calma e muitas vezes uma percepção com mais honestidade e que te exige demais. A gente não sabe lidar com isso. Então é muito mais fácil nós aderirmos a regras, a padrões, do que arriscarmos viver as nossas emoções. Aí passa pelo autoconhecimento, né? A gente tem que se conhecer para saber Sempre. como funciona para poder manejar o próprio ser. Mas eu quero aliar isso a um aspecto muito prático, né? No dia a dia, no profissional, quer dizer, você vive praticamente metade do seu tempo trabalhando, fazendo alguma coisa que envolve sua sobrevivência. No profissional, como é que você alia tudo isso às boas relações profissionais e ao bom desempenho no trabalho? Bem, eu acho que quando você está alinhado, você encontrou os seus valores, você encontrou o que vale a pena para você, né? Muitas vezes tem trabalho que você vai dizer, nossa, isso vai me agregar, porque não é só dinheiro. Tem um prazer, tem a tua realização, tem todo um contexto que muitas vezes você não vê financeiramente, mas que te dá bem-estar, que te eleva a uma estrutura de conhecimento muito maior. Então, a gente precisa primeiro conhecer o que vale a pena para mim no meu contexto, para eu abrir mão tranquilamente de outras coisas. E essas relações que surgem a partir dessa tua decisão interna de que aquilo é o teu espaço, né? As pessoas certas vão chegando, os parceiros vão se aliando, os amigos vão se aproximando. Quem está nisso para construir a tua identidade, o teu mercado, o teu público, ele chega naturalmente. A vida é muito mais... A vida acontece quando não há esforço. O esforço ele é errado. É só que o que aconteceu? O ser humano entrou numa espiral de acreditar que não pode alcançar os próprios sonhos, os próprios objetivos. E uma parte da humanidade se aproveitou disso para usufruir em cima da frustração alheia, do domínio e da opressão. Isso. O que eu quero dizer é o seguinte, o universo ele é muito melhor organizado do que a gente pensa. Então a gente foi feito para brilhar e desde que a gente permita que as coisas boas aconteçam, naturalmente fazendo a nossa parte, elas vão acontecer. Não. Aí eu chego num ponto crucial, o medo que as pessoas têm de ter fé e acreditar que vai dar certo. Como vencer essa barreira? Olha, eu acredito. Até a televisão, tudo que é evidenciado é o mal. Vamos dizer assim, é o roubo, é o assassinato, é a queda, enfim, existe essa realidade, mas tudo aquilo que você dá atenção, você potencializa, Sim. certo? Então, se você passa a criar um contexto ao seu redor de pessoas que te motivem, que acreditam nos teus sonhos, uma literatura, uma música, projetos que te estão alimentando, você começa a se munir energeticamente e se empoderar para você acreditar. Agora, se você está cercado de pessoas que te sugam, que não acreditam, que são pessimistas, olhando todo o tempo notícias negativas,
naturalmente você vai tender a ser mais negativo. Então a gente precisa criar um ecossistema, eu chamo, um ecossistema que te retroalimente, que você troque e você vá. Porque se eu ligo para um amigo e falo assim, olha, eu tenho esse projeto assim, nossa, isso não vai dar certo, ninguém acredita nisso, ninguém faz isso, ninguém tem tempo para cada instante, você vale muito. Mas se eu tô com mais meia dúzia de gente louca e que acredita e que tem fé, não, Naifai, tô curtindo legal, caramba, eu vou. E de repente a coisa começa a ganhar movimento, porque é um alimento que às vezes as pessoas não sabem nem do que elas estão precisando. Outra coisa, o poder de escolher, que todo mundo tem, mas poucas pessoas usam, né? Você pode escolher o que é bom para você ou não, sem necessariamente ter que se justificar, porque você só tem que se justificar para você mesmo. Sempre. E isso é um ato de liberdade maior, né? Porque a gente é muito mais condicionado do que a gente imagina. Sim, com certeza. Né? Quando você está estudando, até questão de marketing, que é uma coisa que está todo mundo ali misturado, gente, a gente sabe por que tem um copo movimentado ali, ou tem muita mensagem subliminar. E quando você tem o autoconhecimento, isso já não mais te conduz. Você passa a conduzir, né? Você passa a trazer marcas e experiências que vão te agregar, não você ser direcionado. Né? Então, isso é muito libertador. E aí você passa a dizer assim, eu vou comprar isso, ou eu vou agir dessa determinada forma, ou hoje eu vou ser, de repente, uma roqueira, porque eu estou no clima de ser roqueira, e amanhã eu vou estar numa pegada holística. E você pode ser tudo, mas desde que você esteja falando assim, nossa, eu estou sendo conduzido a isso. Né? Eu também quero conduzir isso. Entender o seguinte, né? Que a vida e o mercado dos sentidos é uma experiência, né? Não necessariamente a gente vai saber como é que vai ser. Então, a gente tem que curtir a onda, né? Isso. Na verdade, o mercado dos sentidos é justamente isso. É algo sem fórmula, mas você vai perceber qual é a sua alquimia, qual é a sua fórmula. Porque longe dele querer conduzir, ele quer te libertar. Jamais. A gente realmente quer conduzir para um olhar mais generoso e libertador para a pessoa. Também é um assunto bem complexo, cada pessoa tem sua opinião, mas eu acho o seguinte, a liberdade, ela assusta muitas vezes para quem está condicionado à prisão e nem sequer se lembra como é ser livre, é muito difícil, você de repente pode fazer qualquer coisa, as pessoas ficam assustadas. Você é livre todos os dias, mas saber lidar com a liberdade exige realmente, eu volto para reafirmar a questão do autoconhecimento, porque você é muito empoderado na liberdade, né? E você está sujeito a riscos, a erro, a errar e acertar. E poucas pessoas estão dispostas a errar e acertar, porque há muito julgamento em quem erra. Mas a gente muitas vezes só aprende errando, né? E para a gente encerrar, Nayara, dizer o seguinte, né? Quem controla o fluxo sou eu, é você, somos nós. A gente só deve aceitar o desafio que acha que é capaz, né? Eu acho que isso aí é a medida, né? Sempre. A natureza, se a gente for olhar para a natureza, gente, ela é muito próspera, ela é fluida. Cada um sabe o seu papel, tá tudo numa harmonia, né? E o homem faz parte dessa natureza, mas ele foi iludido que não. E aí você entender que você faz parte desse fluxo natural, abundante, próspero e fluido, você fala, caramba, me contaram uma historinha errada e eu acreditei até hoje. E agora? Quero voltar. Né? Então é essa volta. Gente, você que gostou da conversa, desse assunto, né, do autoconhecimento, do holismo, da visão ampliada das coisas, da opinião diferente, que não necessariamente está errada, mas é apenas um ponto de vista diferente do seu, tudo isso no Mercado dos Sentidos, nesse sábado agora. Vai ser no AFA Jardim? No AFA Jardim, a partir das 13 horas. O público a gente abriu para 50 pessoas, porque nós queremos conhecer todo mundo e haver integração com todos, né? Então, por isso que o público é resumido, certo? Mas, sem dúvida, vai lotar. É muito importante a gente falar isso, porque não é realmente a quantidade, é a experiência e a conexão que a gente está preservando. E eu vou ficar muito feliz com as pessoas que disseram sim a essa experiência nova. Muito bem, Nayara Menezes, fotógrafa e mais do que isso, deu uma aula aqui de psicologia, comportamento. Obrigado pela vinda. Eu que agradeço, obrigada. E assim o Gazeta Entrevista de hoje termina, agradecendo a você de casa a sua audiência. Nós temos um oferecimento de Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Escolha pensando na saúde e no bem-estar da sua família. Escolha Verágua. Um ótimo fim de semana a todos, um forte abraço, até a semana que vem.